Oi pessoal, eu sou o Bruno Saviotti, trago mais um vídeo para falar sobre o despertar da nossa consciência. Um assunto que eu fiquei refletindo que é interessante a gente perceber, talvez até colocar em prática, é essa percepção de por que não conseguimos ter o olhar de que também somos essa semelhança de Deus, como já foi citado mesmo, na própria Bíblia, em algumas religiões que trazem essa versão, essa ideia de que somos semelhantes a Deus. Então, se viemos dessa mesma matéria, se a gente tiver essa percepção de que estamos ligados de uma mesma matéria, por que a gente não consegue analisar a vida dessa maneira? Que o outro também é a gente, que somos parte desse todo. É interessante a gente perceber, por exemplo, quando você pergunta para alguém onde está o seu Deus. Se a pessoa normalmente aponta para fora, para o céu, para um outro lado, externamente falando, isso demonstra muito essa separação, que existe um Deus aqui e você está aqui, você não está junto, você não está conectado com essa energia, como se houvesse por muitos anos, e ainda é muito forte em muitas religiões principalmente, um Deus punitivo, que está ali na nuvem, te punindo, te dizendo o certo e o errado, e você tem que seguir essas regras. A ideia aqui não é falar de religião, bater em qualquer religião, muito pelo contrário. É tentar entender por que a gente não consegue ter essa visão mais desperta da vida, analisando o outro também, a gente mesmo também como esse ser divino, que a partir do momento que a gente olha a gente também como essa partícula divina, essa partícula de Deus, a gente olha o outro na nossa própria semelhança, né? A imagem semelhante do homem, como Deus é citado em alguns trechos bíblicos, por exemplo. Então por que a gente não consegue ter essa visão? Por que a gente não consegue sair à rua e olhar os outros como a gente mesmo, o ladrão, a pessoa, o corrupto, a pessoa que bateu no seu carro, tudo aquilo que a gente considera fora de Deus, a gente acaba entrando nesse padrão de excluir. Então é mais uma percepção e uma maneira que pelo menos auxilia muito nesse despertar de consciência, se ver nessa forma divina. Se vê como esse todo poderoso também, que a gente é essa pessoa, a gente é essa força, a gente tem essa energia divina de cocriar o que a gente quer, de atrair o que a gente quer, de trabalhar nossas questões para trazer mais foco na nossa vida e, consequentemente, mais alegria, para se entender mais nesse processo. Então, se perceber como esse ser divino, como esse ser que possibilita também ser esse todo, essa criação num todo, não fica muito mais lógico ver a vida? A gente começar a ter um olhar mais empático para as pessoas, para as situações, se sentir também nesse todo, se sentir também nessa energia. Outro dia eu fiz um teste, eu fui à rua e falei, eu vou começar a ver todo mundo como eu. Ver mesmo, independentemente da pessoa, na minha versão. Um idoso caminhando, me via ali idoso, uma criança brincando, me via como aquela criança. Cada um vivendo sua realidade, cada um vivendo a sua história, a sua vida. Mas por que a gente não pode ver assim? Não ficaria muito mais fácil você ver o outro e começar a tratar, se você se imaginar sendo você mesmo? Você não começaria a se tornar uma pessoa muito mais amorosa a partir do momento que você se vê integrado a esse todo, não separado? Porque essa ideia de separação, ela não auxilia em nada na gente. Ela, na verdade, traz sofrimento, traz uma dificuldade de compreender quem a gente é, gera medo, gera dúvida, gera incerteza, desconfiança das pessoas, dos ambientes que a gente vive. Você começa a viver de uma forma condicional. Você, aqui é bom, isso é ruim, a pessoa fez isso, vale a pena, você não fez do jeito que eu queria, não agrada. É aquele amor infantil, onde você cobra dos outros uma maneira ideal de ser. Você entra nessa ideia de que os outros têm que ser como você, de que as pessoas têm que te tratar do jeito que você considera certo. Você não consegue ter esse amor incondicional. Um vídeo que eu posso gravar, na verdade, falando dessa incondicionalidade do amor, que está ligado nessa visão divina, que está ligado nessa percepção de você ter o todo. Jesus mesmo trouxe muito isso. Buda, os grandes profetas falaram disso, de você não julgar o outro, porque o outro é você, é uma consequência de você, é uma matéria de você, é um filho de você também. Não seria muito mais fácil começar a ter essa visão, porque
se você olhar quais das duas visões te leva mais para um bem-estar, te leva mais para um alívio maior, uma vibração maior. A visão de que a gente está separado de tudo, de Deus, de todos, cada um está vivendo a sua vida separadamente, ou a visão que somos uma energia em conjunto e que a minha mudança também gera mudança no outro, que uma mudança se torna muito maior a partir do momento que a gente trabalha nossas emoções, nossas questões internas, e que realmente você querer mudar o outro, primeiro você tem que se mudar, porque senão você nunca vai mudar o outro. O outro só vai perceber sua mudança a partir do momento que ele vê em você essa alteração, essa mudança, esse realmente você ter tido um despertar, por exemplo. Então esse pensamento alivia muito, traz pensamentos muito benéficos para você, de você se ver nesse papel, você sai muito mais dessa vida padronizada, dessa vida de sofrimento, de certezas, de conceitos absolutamente pré-concebidos ali, você consegue ter uma visão muito mais dispersa das coisas, muito mais desperta, quer dizer, das coisas, dos fatos, dos momentos. Você aprende a aceitar o outro, você se torna mais empático, a partir do momento que você tem esse entendimento, essa percepção, esse discernimento sobre os fatos, sobre as coisas. Então, ter esse olhar de que somos uma conexão toda, e muitas pesquisas recentes, muitas grandes gênios também trouxeram para falar isso, inclusive Einstein, pessoas que a matéria ela vem de uma energia do todo, tudo vem de uma conexão no todo. Então, assim, você perceber isso, você se ver nesse papel, você se ver junto e não separado, é fundamental para um despertar de consciência, é fundamental para você aceitar mais as situações, as pessoas, você não vê o outro como uma ameaça, você vê o outro que aproximou de você porque em alguma coisa em você trouxe aquilo, e alguma coisa em você vai ajudar nesse processo. Então é um caminhar, é um processo de ter esse discernimento, de ter esse entendimento, vai te ajudar muito a viver essas outras questões, a entender esses outros pontos. Então, uma maneira que ajuda muito e auxilia muito no despertar de uma consciência, numa mudança de paradigma, é se ver como todo e não se ver como separado. Isso vai te ajudar muito a trazer mais bem-estar, mais alívio também sobre essas questões. Até o próximo vídeo, viu?